aquela pessoa que anda meio assim, tal, sempre pensando, falando sozinho às vezes. O Newton ele é assim, ele é meio doido. Ele era um cara que sempre lesse alguma coisa, de filosofia a matemática, que ele não entendesse um maldito parágrafo, ele leu e não entendeu. Ele parava de comer e dormir, ele ficava só fissurado naquilo, ficava horas, dias estudando aquele negócio. Tem que entender essa merda, o que é isso? Ele ficava assim, 12 horas estudando o negócio, dormia em cima do livro, acordava 2 horas depois, ficava mais 12 horas estudando o negócio. Era um doente, ele tinha uma síndrome. Essa síndrome deixa o cara com a voz monocórdia. Então hoje eu vou explicar para vocês as leis de Newton. Sabe, a voz estranha. E era um cara diferente, uma habilidade matemática fora do normal. Se tu for ler o original dele, traduzido obviamente, né, do inglês arcaico, for ler o original, é impressionante já. Mas tu vê, o cara está numa outra cultura, né? Como é que ele vai falar para a gente de uma forma inteligível? É delicado, mas nós vamos fazer. O nome da matéria neste belo dia 7 de abril de 2015 da Era Vulgar. Aula 26612. Dinâmica. Dinâmica, a parte da física que não quer mais descrever os movimentos, porque Galileu, uns 100 anos antes, um pouco menos, aprendeu a descrever os movimentos com a cinemática. O Newton até deu uma aprimoradinha, mas o Newton queria entender por que os objetos se mexem e outros não. A dinâmica estuda a causa dos movimentos, enquanto a cinemática, que era a matéria anterior, era puramente descritiva. Ô Galileu, por que a coisa está andando? Ah, foda-se, ela está andando, quero saber onde é que ela vai chegar, quanto tempo vai demorar, qual é a trajetória, qual é a velocidade. Agora, por que ela está andando, eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. O Newton não. Ah, vale lembrar que o Newton leu praticamente tudo o que produziram antes dele, de filosofia, sociologia, história, geografia. Era um doente. Lia, que entendeu o mundo. Entendeu. Melhor do que a maioria das pessoas. Primeira lei de Newton, meu Deus. Primeira lei de Newton. Cara, eu demorei muito tempo para acreditar na primeira lei de Newton. Se a soma de todas as forças que atuam no objeto for nula, ou se não existirem forças atuando no objeto, o objeto tende a manter o seu estado de movimento retilíneo uniforme ou repouso. Popularmente falando, se a soma das forças atuando no objeto for zero, ou se não existirem força atuando no objeto, o cara que está parado vai continuar parado, e o cara que está andando vai continuar andando, em linha reta e com velocidade constante, até que as forças deixem de ser nulas, ou deixem de se anular. Para não ter que escrever tudo o que ele escreveu, a primeira frase que eu falei, vamos fazer esquematicamente. Se força resultante igual a zero, duas possibilidades: repouso ou MRU. O que é MRU mesmo? Movimento retilíneo, em linha reta, uniforme. Uniforme significa valor da velocidade constante. Por que eu acho que eu demorei mais de 10 anos talvez para entender no fundo do meu coração essa lei? Eu acho que pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas. Quando tu observa a natureza, sem pensar muito, tu acha que os objetos tendem a parar, porque tudo na vida para, as coisas não ficam andando para sempre. O Newton passou banha no chão da casa dele, depois de jogar uma mesa assim, arrastando, que nem eu fiz com a cadeira. Ele passou banha. E ele fez um sistema mecânico para que ele pudesse empurrar o objeto sempre com a mesma força. Ele fez um sisteminha de blocos na mesa dele, então ele não atuava, ele simplesmente soltava o objeto e o sistema que ele criou empurrava o objeto para frente. Na primeira vez que ele fez isso, ele fez com o chão normal.
havia atrito. O objeto foi mais longe. Se eu pudesse de alguma forma passar uma coisa no chão que deixasse o chão mais liso ainda, o objeto ia mais longe ainda. E se por algum motivo bizarro eu deixasse o chão perfeitamente liso, sem nenhum impedimento para o objeto deslizar, o objeto deslizaria para toda a eternidade, com velocidade constante, em linha reta. É muito difícil acreditar nisso. Tem que ter muita filosofia. E o bicho em 1700 e pouco percebeu o que ninguém percebia. Mas a sacada do Newton ela foi filosófica, porque a galera antes do Newton achava que o que está no céu é divino, obedece leis divinas. O que está na terra é terreno, obedece leis terrenas. Newton não. Newton ele desconfiou que a Lua orbitando a Terra era a mesma coisa que jogar uma cadeira deslizando no chão. Só que como a Lua não se arrastava em nada, ela continuava orbitando a Terra para toda a eternidade. Ou seja, foi olhando para o céu que o Newton sacou as leis que regem os movimentos terrenos. Então tu vê, né, cara, para a gente poder entender a primeira lei de Newton, eu tenho que botar minha roupinha de astronauta, ir lá para o meio do nada, flutuando no meio do espaço sideral, e eu arremesso a caneta. Primeiro a caneta não cai, porque a caneta só caiu aqui porque a Terra atraiu ela. A caneta iria em linha reta para toda a eternidade com velocidade constante. É muito difícil acreditar nisso no fundo do coração, mas é real, é fato, confirmado pelas mais brilhantes mentes humanas. Se a resultante das forças que atuam no corpo é zero, ele tende a andar em linha reta com velocidade constante para toda a eternidade. Mas eu também preciso que tu consiga olhar para um objeto parado e falar resultante zero, resultante zero, resultante zero. Ou seja, a volta também é verdadeira. Todo o corpo que está parado é porque a resultante das forças dele é zero. E o mais difícil de acreditar, um corpo que está em NR1, meu querido, a resultante nele é zero, cara. Olha que assustador que eu vou falar agora. Que tipo de movimento a cadeira descreve? NR1. Qual era a resultante das forças enquanto eu empurrava a cadeira? É difícil falar, né? Era zero, bicho. Ô professor, tu tá comendo merda na hora da janta? Tu estava empurrando o animal, como é que a resultante é zero? Essa pergunta eu que faço. Como que a resultante era zero se eu estava empurrando a porcaria da cadeira? Alguém? O atrito. Não, professor. Não, professor. Ó, tu estava vencendo o atrito. Se o atrito fosse igual à força que tu faz, a cadeira ficaria parada. Estás iludido. Estás iludido. A resultante é zero. A força que eu faço empata com o atrito. Por que o objeto se move então, se a força que eu faço é igual ao atrito? O objeto se move por inércia. Quando eu comecei a movimentar a cadeira, quando ela estava parada e eu fiz a primeira força, eu superei o atrito. Mas depois que entrou em movimento, a resultante é zero. Eu estou empatando com o atrito. E por inércia, pela inércia inicial, a cadeira continua se movimentando. Se eu ganho do atrito, a velocidade tende a aumentar. Se eu ganho do atrito, a velocidade tende a diminuir. E se eu empato com o atrito, a velocidade é constante. Só o foda do Newton para perceber isso mesmo. Mas não foi do dia para a noite. Não teve maçã caindo na cabeça, ó, entendeu? Não, foram anos de estudo, de filosofia e dedicação, anos. E síndrome de Asperger. Então, meu querido, não se esqueça, se a resultante é zero, ou o objeto está parado, ou está em NR1. E não existe. E não existe exceção. Se tu olha um objeto parado, tu pode apontar para ele e afirmar, resultante é zero. Se tu olha um objeto em NR1, tu pode apontar para ele e falar sem medo de errar, a resultante é zero. Eu fiz isso durante 10 anos sem acreditar. 10 anos depois a ficha caiu e eu, filha da puta, viu, estava certo, eu estava errado. E aí eu comecei a acreditar no que eu falava. 10 anos antes eu ficava mentindo para as pessoas no meu coração. E
e tentando fazê-las entender os Newton. O Newton é foda, nós somos normais, temos que ter a humildade de entender que é difícil realmente ter a visão que ele teve. Primeira lei de Newton foi. Cara, mas eu já vi questão foda da primeira lei de Newton. Essa não é idiota. Eu já vi cara que está na metade do curso de física errar questão idiota da primeira lei de Newton. Então a gente tem que ser humilde. Se tu não fizer exercício sobre ela, tu vai falhar. Não tem jeito. E tenho dito, morreu a primeira lei. Vamos para a terceira. Pirou o professor? Não, meu querido, é isso mesmo. Terceira lei de Newton. A segunda é por último, que ela é mais complexa. Terceira lei de Newton. Bicho, essa lei é filosófica, cara. Aliás, né, deixa eu botar o apelido da primeira, né? Lei da inércia. Apelido: lei da ação e reação. O original do Newton é um pouco diferente, mas modernamente podemos dizer: para toda força que existe nesse universo, para toda maldita força que existe nesse universo, tem que existir outra. Tem que existir outra com o mesmo valor, com a mesma direção, e não se esqueçam que a direção é uma linha imaginária, e com sentido oposto. Para toda força que existe no universo, tem que existir uma outra força de mesmo módulo, valor, número, mesma direção, mesma linha de ação e sentido oposto. Quer dizer, cara, que se tu está brigando com alguém e dá um soco na cara da pessoa, a força que a tua mão faz no rosto da pessoa é exatamente igual à força que o rosto da pessoa faz na tua mão. Por que então que alguém se machuca mais que o outro? Só porque a mão é mais resistente que o rosto. Mas experimenta tu, que é uma pessoa normal, enfiar a mão na cara do lutador profissional. A tua mão vai quebrar, ele vai se limpar e vai te matar de porrada depois. Ou seja, se um Fusca bate no caminhão e o Fusca fica destruído e o caminhão não é porque o caminhão fez mais força no Fusca. Porque a força que o caminhão fez no Fusca é igualzinha a força que o Fusca fez no caminhão. Só que o Fusca é mais frágil do que o caminhão. Ocupantes do Fusca morrem, ocupantes do caminhão não. Toda a vida que um objeto encosta no outro, um faz a mesma força no outro. É impossível tu com a tua mão fazer mais força no objeto do que o objeto na tua mão. Não existe essa possibilidade. Só que provar matematicamente isso é muito delicado. Ela é filosófica, ela é profundamente filosófica essa lei. Se um ímã atrai um outro ímã, a força que esse faz nesse é idêntica à força que esse faz nesse. Tem a mesma direção, tem o mesmo módulo, mas sentidos opostos. Então eu te pergunto, a ação e a reação se anulam? Ação e reação se anulam? Tu concorda que se eu pegar essa caneta e empurrar ela com 100 newtons para lá, e empurrar ela ao mesmo tempo com 100 newtons para lá, tu aceita que ela fica parada, resultante zero? Mas se ação e reação se anulassem, eu não poderia caminhar. O fato de tu caminhar prova que ação e reação não se anulam. Como, professor? Ação e reação têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Como é que não se anulam, professor? Ué, não se anulam porque se anulassem eu não caminharia. Se eu caminho, é porque eu empurrei o chão para trás e o chão me empurrou para frente com a mesma força. Se anulassem, eu não andaria. Quando tu caminha, é porque ação e reação não se anulam. Tem até a piadinha, diz que o burro estava puxando a carroça e pensou, ação e reação, mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos. E ação e reação se anulam. Puta merda, não consigo mais puxar a carroça. Se o cara ficou parado, depois de ter pensado na lei de Newton. Está errado o raciocínio do burro. O burro pensou certo no módulo, pensou certo na direção e no sentido. Só que quando eu empurro a cadeira, a força atua na cadeira. E quando a cadeira me empurra, a força atua na minha mão, não atua na cadeira.
Então ação e reação jamais se anulam. Jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Ou seja, empurra tu, puxa tu, cara, a cadeira com 100 newtons para lá, que eu vou empurrar a caneta com 100 newtons para lá. Vamos ver se vai se anular. Vai, puxa a caneta, né? Só fazer uma ceninha. Como é que vai se anular, porra? Como é que vai se anular se uma força está na cadeira e a outra está na caneta, porra? A minha patinha empurrou o chão empurrou a minha patinha. Como é que vai se anular, cara? Se a força que o chão fez atuou em mim e a força que eu fiz atuou no chão. As forças só se anulam quando elas atuam no mesmo objeto. Se eu fizer a mesma força, mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos na caneta, se anula. Mas quando eu faço força na caneta, a caneta faz força em mim. Não se anulou, porra, senão não tinha movimento. Ação e reação jamais se anulam. Então tu vê, ó. Mesmo, tá verde satânico. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Em vermelho, cadê? Jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. A outra, se a força de ação é uma força magnética, um ímã, a força de reação também será magnética. Se a força de ação é um atrito, a reação também será um atrito. Se a força de ação é gravitacional, a caneta foi atraída pela Terra, a Terra atraiu a caneta, a reação também é gravitacional. Então o último comentário seria: ação e reação têm a mesma natureza. Quando eu falo a natureza da força, eu estou falando a origem dela, se ela é elétrica, se ela é magnética, se ela é de contato, como um atrito. Aqui em cima a gente escreveria: as forças de ação e reação. Que isso? Reação, dois pontos. Tem. As forças de ação e reação tem. Não precisa ver que ele tem ali. Mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos, é o clássico, ninguém erra isso. Jamais se anulam. Isso quase todo mundo erra no vestibular. Jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes e têm a mesma natureza. Se uma é elétrica, a outra tem que ser elétrica. Uma força de atrito jamais vai gerar uma força elétrica como resposta. Parece idiota, bicho, mas tem questão foda. Eu lembro de uma questão que me tirou o chão. Foi assim, ó. O cara perguntou assim na questão: o número de forças do universo é par ou ímpar? Eu o quê? Eu sei lá, pô, as galáxias que tem por aí afora, sei lá o que está acontecendo, mas eu vou saber que se é par ou ímpar. E aí, é par ou ímpar? Par, porque para cada ação tem uma reação. Então, o cara faz uma pergunta que dá a sensação de que é impossível responder, mas tu bota uma gota de filosofia e tu mata a questão. O número de forças do universo é par, porque não existe força, não tem como uma força existir sem a reação a essa força. E o Newton buscou essa ideia filosoficamente apenas, e eu divido ela contigo filosoficamente. Eu demorei só 10 anos para engolir isso. E agora vamos à grande lei. Vamos a ela, a lei definitiva. Segunda lei de Newton. Isaac Newton, considerado até hoje por muitos o grande gênio da ciência.
Alguns dizem que ele é maior que Einstein. A aceleração adquirida por um corpo, essa lei já está modernosa, tá? Porque o Newton não escreveu dessa maneira, não. Futuramente, mais avançado no curso, eu vou poder te dizer como é que o Newton escreveu ela. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante atuando no corpo e inversamente proporcional à massa do corpo. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua no corpo e inversamente proporcional à massa do corpo. Essa ele obteve experimentalmente na cozinha dele. Fez sistema de blocos e polias e ele percebia que ao dobrar a força com que ele empurrava o objeto, a aceleração do objeto dobrava. Deixa eu ver se só se faz sentido lógico isso. Só deixa eu ver se faz sentido lógico. Deixa eu aplicar pouca força nesse objeto. Acelerou pouco. Agora eu vou aplicar mais força. Acelerou mais, Ricardo. Só que ele mediu e percebeu que triplicando a força, triplicava a aceleração. Quadruplicando a força, quadruplicava a aceleração. Agora deixa eu confirmar experimentalmente a segunda hipótese. Deixa eu ver qual é a outra hipótese. A aceleração adquirida é inversamente proporcional à massa. Deixa eu pegar caras com massas diferentes aqui, ó. Deixa eu ver. Massivo. Esse cara aqui, bem pouco massivo. Vou tentar aplicar a mesma força nos dois objetos lá na tua frente. Vou dar o peteleco mais forte que eu tenho nos dois. Boa aceleração, hein? Porra, não acelerou! Realmente o Newton tá certo. Quanto maior a massa do objeto, mais difícil é acelerar o maldito objeto. O Newton não fez só qualitativamente, como eu fiz na tua frente. O Newton fez quantitativamente. E aí, para ficar bonito e para mostrar todo o nosso amor pela física, está dividindo, passa multiplicando. Física, meu amor! Física, meu amor! E essa equação é uma equação vetorial. E tem problema difícil das leis de Newton, cara. Tem problema que é idiota, mas tem problema que é chato. Vamos fazer um bobinho para aquecer essa nossa bela noite para aprender física? Vou fazer um exemplo clássico para ti, usando a segunda lei de Newton. Física, meu amor! Vamos que vamos!